Hoje a gente apresenta Alasca. Então, o Alasca fez parte de uma viagem de 2015, onde nós percorremos no nosso Grand Tour as Montanhas Rochosas no Canadá e finalizamos com o Alasca. Então, foi uma viagem dedicada às belezas naturais, à imponência das Montanhas Rochosas no Canadá e toda essa região que nós vamos desvendar juntos hoje, navegando pelos canais, vendo os fiordes, os glaciais, as montanhas do Alasca. Então, existem alguns destinos no mundo que têm uma sonoridade, Zanzibar, Etiópia, Madagascar, e o Alasca é um desses, né? Parece um destino, algo inatingível, né? Então, é com esse prazer da conquista, né, que eu compartilho com vocês. Essa foi a nossa rota, né? Então, a gente voou para Calgary, fizemos toda a parte das Montanhas Rochosas. De Vancouver, a gente embarca para fazer todo esse trajeto por água de Vancouver até Anchorage, passando por essas cidades que a gente vai estar contando ao longo desta hora. Então, para quem não assistiu a apresentação da semana passada, eu vou mostrar para vocês a cidade de onde se embarca, né? Que por si só já é fantástica. Vancouver, a gente começou com 3 noites em Vancouver, essa cidade na província da Colômbia Britânica Canadense, né, que tem esse cartão postal que é o Canada Place, que foi construído em 1986, né, e continua como sendo a construção mais emblemática da bela Vancouver, onde tem centro de exposições, hotel, cinema, o primeiro cinema 3D da IMAX foi aí, né? Então aqui alguma dessas, a imagem a partir da vista do nosso barco, né? Com a cobertura do Canada Place, né? E relembrando um pouco da história, porque é muito interessante e importante a gente se dar conta desta data, né? O núcleo urbano de Vancouver surgiu em torno de serrarias, que se estabelece aqui em 1867, né, que vai ser o ano que a gente vai que os Estados Unidos vão comprar o Alasca, né? E ela recebe o status de cidade em 1887, né? E hoje é o terceiro maior porto das Américas. Uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, né, compacta, num centro compacto, e por isso tem a maior densidade populacional do Canadá, com 5.400 pessoas por quilômetro quadrado, e que reflete um pouco desse país multicultural. Vancouver, como Toronto, são seus maiores exemplos. 50% dos residentes de Vancouver não têm inglês como idioma nativo em casa. Eles vão falar português, árabe, chinês, japonês, vietnamita, francês, espanhol e tantos outros idiomas, né? Que é esse amálgama de tantas culturas de um país de imigração como é o Canadá. E Vancouver, por ser a porta para o Oriente, então ela atraiu também muita população asiática ao longo da sua história, desde a corrida do ouro, né, até a devolução de Hong Kong para os chineses até os dias de hoje. E é uma das cidades mais lindas do mundo, com suas marinas, seus parques, seus edifícios elegantes, né? Então, se a gente for comparar com o Brasil, né, se Toronto é o poderio econômico, né, o coração econômico do país, Vancouver é o Rio de Janeiro, com as suas linhas curvas, com as suas montanhas, com o seu mar, né? E, além de tudo isso, segurança, qualidade de vida, onde ela já foi por vários anos seguidos, né, recebeu o título de a melhor cidade do mundo para se viver. E a gente que gosta de natureza, ela tem muitos parques, né? Então, aqui a gente ficou num hotel
da linha Fairmont, próximo do Canada Place, e todo dia, então essa era a minha corrida, né, contornando sempre os rios, a Baía de Vancouver. E Vancouver é uma cidade extremamente contemporânea, cosmopolita, com uma excelente gastronomia, sobretudo baseados em frutos do mar. E essas cenas talvez muitas sejam familiares para vocês, porque muitos filmes americanos, né, e canadenses, é lógico, né, são filmados em Vancouver, né? Vancouver é chamada Hollywood do Norte, né, devido ao custo, a essa identidade internacional que ela tem, né? 10% dos filmes de Hollywood são filmados, actually, em Vancouver. E tem um dos cantos de Vancouver que eu mais curto, que é Granville Island, que ali é uma península, né, chamada de ilha, onde tem todos os lugares bacanas descolados para alimentação, para compras, para arte, o mercado público, lugar muito, muito legal que eu sempre revisito quando eu vou para Vancouver. E o meu predileto, né? Você vê que eu tenho muita coisa predileta em Vancouver, é o Stanley Park. Stanley Park é uma área verde maravilhosa, é o Central Park, o Hyde Park de Vancouver, né? São 4.900 hectares de área verde, uma pista de 8,8 quilômetros circunda todo ele. Então, é bom para patinar, para correr, para andar de bicicleta em torno das águas para fazer caiaque, né? E o que reflete muito o canadense em geral, que ele está muito ligado com a natureza em função de sustentabilidade, eco-friendliness e com esporte. E no centro do parque tem também uma área dedicada aos First Nations. E dando uma olhada aqui em todo mundo que está aí presente, boa noite a todos, Ari Saque, Ana Maria, Maria Tereza Boaz e tantos outros. Vamos voltar aqui para o compartilhamento da tela. E além disso tem praias, né? Então é lógico que apesar de ser no Canadá, no norte, né, ele como é junto ao mar e ela recebe a corrente do Havaí, né, ela vai ter umas temperaturas bem agradáveis. Então, na cidade quase não neva, mas logo no entorno nós temos montanhas nevadas, né? Então, no verão, sim, é possível aproveitar praia. Então, a Grouse Mountain é a montanha de onde a gente vê Vancouver. Então, Vancouver, para quem quer uma cidade para desenvolver o inglês, ela é perfeita, porque tem mar, tem montanha, é compacta, é multicultural e uma das melhores cidades de vida, com melhor qualidade de vida para se viver no mundo. Então, lá na Grouse Mountains, a gente pode ver um urso, e de lá a gente embarcou, então, na nossa casinha, que vamos sair de Vancouver, vamos a Ketchian, Juneau, Skagway, a Baía dos Glaciares e terminando em Anchorage. Então, a gente embarcou, então legal embarcar numa cidade tão legal como Vancouver, né? Então, e olhem só o que é a saída, isso aqui é a nossa saída grandiosa, né? Um grande início de viagem, né? Então, a gente saiu, nós estávamos atracados aqui no Canada Place, a gente vai deixando o Canada Place para trás, contornando todo o Stanley Park, olhando Stanley Park, a ponte que liga Vancouver Península com a parte continental. E, a partir daí, a gente já entra na natureza, né? Aqui nós vamos começar a navegação neste dia pela costa canadense.
e dar uma ideia do que é o nossa casinha e o que a gente vai estar vendo por aqui. Então, isso é só um teaser, né, do que nos espera. Então, agora, nos acompanhem pelo Alasca. Alasca, a capital é Juneau, uma área de 1.700.000 quilômetros quadrados, com uma população de apenas 730 mil. O PIB, graças ao petróleo, que o Ricardo Pigato vai nos contar as suas riquezas, né? Ele tem um PIB de 50 bilhões de dólares. E, dividindo por essa população diminuta, né, é o estado com o maior renda per capita dos Estados Unidos, 64 mil dólares per capita. Desculpa, a maior não, a terceira maior do país, desculpa. Então, bem-vindos ao Alasca. Falando um pouco da sua história, né, que a gente já viu quando conversamos sobre os povos First Nations, que eles chamam no Canadá, o povo nativo americano e também da Groenlândia, toda a nossa povoação nas Américas vai começar 30 mil anos atrás, quando entre a Sibéria e o Alasca, onde tem o Estreito de Bering, na última era glacial se formou uma ponte de gelo, né, cobrindo esses 1.600 quilômetros que separam de água hoje, né, que separam a Sibéria do Alasca. E por cima dessa ponte de gelo, né, que os povos vindo da Ásia vão atravessar e vão chegar nas Américas e vão constituir as populações nativas da região do Ártico, o povo Inuí, e descendo para os três continentes, os três partes das Américas, vão compor a população nativa norte-americana, os astecas e os maias na América Central, e depois os incas e todas as outras povoações da América do Sul. Então, tudo começou aqui pelo Strait de Bering e aqueles que tiveram a ideia de atravessar buscando novas pastagens, novas oportunidades e vão colonizar, né, povoar as Américas desabitadas até então. Então, nós estamos falando de em torno de 30 mil anos atrás. E a palavra Alasca,
ela vem de uma língua local, né? Essa cadeia, essa corrente de ilhas se chama as Ilhas Aleutes. E dentro do idioma aleutiano, Alyeska significava grande terra, porque nós temos essas ilhas, né, olhando para a parte continental, que era o Alasca. Então, o Alasca era a grande terra. De Alyeska, vai para o russo, depois para os Estados Unidos, para o inglês, né, como Alasca. E esse Estreito de Bering, da onde que leva esse nome? Em 1728, o dinamarquês Vitor Bering, ele vai navegar por esse estreito. Ele, em função da névoa, ele não vai chegar a avistar a Terra, né? Mas 13 anos depois, em 1741, em uma outra expedição, ele avista e desembarca. Então, ele é considerado o primeiro europeu, né, ocidental, a colocar os pés no Alasca. Mas a primeira colonização, a primeira povoamento ocidental, né, porque os povos nativos já estavam aí há 30 mil anos, né, vão ser os russos. Aqui vocês estão vendo o mapa do Alasca, as Ilhas Aleutes, e esta ilha maior aqui é a ilha Kodiak. E ali nós vamos ter um povoamento russo em 1784 e é fincada a bandeira do Império Russo Czarista. Então, desde 1784, o Alasca é incorporado ao Império Russo Czarista, que um século depois ele vai estar no seu máxima extensão. Em 1860, o Império Russo vinha desde a Escandinávia, ali o Mar Báltico, até o Alasca. Tudo isso, né? Então eles já tinham conquistado a Ásia Central, o Cáucaso. Então nós estamos no período de máxima extensão do Império Russo. Mas, um pouco uma década antes, em 1853, houve a Guerra da Crimeia entre a Rússia, o Império Russo Czarista e o Império Otomano. Vai debilitar muito a economia russa, levando ao Império Czarista, né, a aceitar a oferta do secretário de Estado americano William Henry Seward, que vai ser o nome de um porto próximo de Anchorage, que compra por 7,2 milhões de dólares em 1867, né, vai comprar o Alasca. Se a gente considerar a área do Alasca toda, né, correspondia na época a 5 centavos por hectare. E passa a ser um território americano. Mas ele foi muito criticado, o Seward, né? Então, os contribuintes americanos estavam dizendo que ele estava colocando um dinheiro do Estado, né, do contribuinte, para comprar um monte de gelo apenas, né? E tanto que no início, né, eles não deram muita atenção, né, em 67 até 1884, 17 anos depois, ainda não existia uma administração territorial no Alasca. Diferentes órgãos norte-americanos que administravam esse território. Então, a partir de 1884, passa a ter uma administração e logo em seguida vai ser o boom, né? Em 1890 se descobre o ouro, né? E a corrida do ouro, que já tinha estado em 1850 na Califórnia, 1870 na Colômbia Britânica, que a gente falou no último episódio, em 1890 chega ao Alasca, né? Então, com isso, vai duplicar a população do território, né? Tanto que
o governo norte-americano, né, entre conflitos de expansão de áreas urbanas e de ocupação, de aproveitamento desses recursos minerais, eles vão estatizar todas as terras dos povos nativos. Então, eles vão ser, da mesma maneira que também a gente falou sobre isso na Groenlândia, que a Dinamarca acabou optando por isso, levando os povos nativos, aqui estamos na Groenlândia, né, os Inuit, para os centros urbanos. No Alasca, os americanos vão fazer o mesmo. E com isso, o povo Inuit, as tribos nativas locais que estavam ancestralmente ligadas com a natureza, como forma de sobrevivência, vão para a cidade e vão perder todos esses costumes e essa bagagem ancestral, né? E que continua sendo uma disputa até hoje, principalmente em função das riquezas, disputa dos organismos que representam as comunidades nativas, né? E o governo norte-americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma posição estratégica, né? Então, aqui nós vamos ter o Japão, né? Então, entre os Estados Unidos e o Japão, o Alasca, os Estados Unidos continental, o Alasca tinha uma localização estratégica. E vão ser criadas várias bases americanas no Alasca. Em função disso e também do desenvolvimento da região ao longo dos tempos, em 1959, desculpa, o território do Alasca ganha um upgrade, passa a ter o status de estado. Tornou-se o 49º estado norte-americano. Então, nós tínhamos 48 aqui na parte continental, o Alasca vira o 49 em janeiro de 59, em agosto de 59, o Havaí também recebe status de estado, né? Então, fechando os 50 estados norte-americanos. E olhem o tamanho, e eu vou colocar aqui em cima do mapa para vocês verem melhor, né? O Alasca é, by far, né, o maior estado em termos de território dos Estados Unidos. Os 3 maiores estados, que são Califórnia, Texas e Montana, Califórnia, Texas e Montana juntos, correspondem à área do Alasca, 1.700.000 km². E se o Alasca fosse um país independente, seria o 17º maior país do planeta. Então, aqui para a gente se localizar, aqui o Polo Norte. Ontem, no domingo, assisti a caminhada de 2 exploradores em 2014, que foram os últimos a chegarem ao Polo Norte a pé. Eles saíram aqui da borda, porque isso aqui vocês sabem que o Ártico não é uma terra, é um oceano, né? Enquanto que a Antártica é um continente, é uma terra, né? Coberta de gelo. O Oceano Ártico é um mar congelado. E foi a última exploração a pé, né? Porque com o aquecimento global, no verão, que é quando é possível fazer, né? Ele está cada vez mais descontínuo, né? E com isso, problema para o urso polar e a lenda desse derretimento para o aumento dos níveis dos mares. Mas isso é uma história que a gente já falou bastante em todos esses episódios, desde a Rússia, Islândia, Groenlândia, Canadá, é o tema dessa segunda maior massa de gelo do mundo, depois da Antártica, né? E que está perdendo sua área ao longo das décadas. Então, aqui nós temos o Alasca, né? Então ele fica do paralelo 54 até o 71, né? Então nós estamos entre 54 e 71 de latitude norte.
Então, para a gente se localizar, que desenho bonito que tem o Alasca, né? Então, é uma península, ela não faz fronteira com outros estados americanos, ela faz fronteira com o Canadá, com o território de Yukon e a província da Colômbia Britânica. Aqui temos o Estreito de Bering e aqui a Rússia, e é banhado pelo Oceano Ártico ao norte e o Oceano Pacífico ao sul. E esse aqui que é o arco das Ilhas Aleutianas. Né? Muito lindo. Anchorage, nosso destino final. Ketchian vai ser a primeira cidade e Juneau é a capital. Uma outra curiosidade do Alasca, como vocês viram, aqui nós temos a linha de divisão do dia, 180 graus, né? Então, aqui nós estamos falando de longitude. O Alasca é o estado mais ao norte da América do Norte, dos Estados Unidos. Ele chega até 71 graus, Point Barrow, né, os 71 graus de latitude norte. Quando eu estive no Ártico Russo, o ponto mais alto que eu cheguei foi 66 graus norte, né, em Murmansk. Aqui nós estamos 5 graus mais ao norte ainda, que é Point Barrow. E como ele tem essa linha do dia que muda, o Alasca é a região mais... Magda Caraveta, bom dia. Eulália, bom dia. Vera Peterlon, que legal que você está aqui. Maria Isabel Müller, que legal tanta gente aqui nos acompanhando. E, então, o Alasca é a parte mais ocidental dos Estados Unidos, ou seja, está quase na linha de divisão do dia, e tem duas ilhas Aleutas que já estão do outro lado. Então, ele é o mais ocidental e mais oriental dos Estados Unidos. População, que a gente já falou, 730 mil habitantes, é o quarto estado menos populoso dos Estados Unidos. A sua imensidão de 1.700.000, a gente dividindo esses 730 mil habitantes por 1.700.000 quilômetros quadrados, nós temos a menor densidade populacional do país, com 0,4 habitantes por quilômetro quadrado. E se a gente considerar que 2/5 dessa população está em Anchorage, a gente dividir o resto, vai ser muito menos ainda, né? Por isso que um dos filmes que também eu assisti esse final de semana, que é Into the Wild, daquele menino americano que abandona tudo para buscar uma vida mais junto à natureza possível, né? Ele vai achar essa wilderness no Alasca. Em termos de economia, inicialmente era pesca, né? Hoje a pesca ainda é importante dentro da agropecuária, e pesca é o elemento mais importante, né? Então, 1,6% do PIB do estado vem da pesca, e nós vemos ali os assentamentos, os povoados pesqueiros praticamente em toda a costa, né? Inclusive nas Ilhas Aleutas, obviamente, né? E ele emprega 12 mil pessoas. Os recursos minerais, né? Então, a mineração corresponde a 22% do PIB, também emprega o mesmo número de pessoas. O Alasca é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos e 50% da receita do orçamento estadual vem das royalties do petróleo. Então, o petróleo é muito importante, principalmente no estado em que o governo tem que investir muito meios de transporte, tudo é longe de chegar, abastecimento, né? Outros recursos naturais são ouro, zinco e prata. E eu convido para falar sobre as reservas de petróleo e gás o engenheiro Ricardo Pigato. Thaís, se puder liberar o microfone dele. Eu acho que já estou liberado, Beto.
Ok, Estão me ouvindo? estamos. Vamos ver a tua carinha aqui. Ah, Ok, este é minha, o minha Ricardo. carinha, Este isso, é a o minha carinha, já velhinha, né, Beto? Ricardo Mas, Pigato, com 90 dias de hibernação, né? Faz isso na gente, né? dureza. Eu vou Mas eu só... devolver eu vou devolver o mapa, daí tu fala em cima do mapa, pode ser? Pode, pode. Então, o Mas Ricardo só... Pigato, ele nos acompanhou nessa viagem, né, no nosso Grand Tour do Alasca, e ele é ligado no setor energético, então ele sempre nos contribui muito com a questão de energia, de recursos desta área. Só vou fazer algumas considerações, só algumas curiosidades, né, com relação a essa riqueza do Alasca. Primeiro que ele é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos. E entre o petróleo e o gás, que eles estão sempre associados um ao outro, eles geram 80% da riqueza do Alasca, né? Parte do petróleo, 50%, 55%, a 60%, e depois o gás natural, que é associado, eles geram até 80% da receita do Alasca. É um negócio maluco. E toda esta riqueza ela passou a ser descoberta nos anos em 1960, quando começou a se ter uma tecnologia maior de prospecção de petróleo. E vocês talvez lembrem de um dos grandes acidentes de derramamento de óleo que deu no mundo, foi aí no Alasca, que quando começou uma grande corrente de ter cuidados com relação a isso, que foi um navio da Exxon, o Exxon Valdez, que deu um derramamento de óleo muito grande na, na Bahia, eu acho que Rei Jorge, não, Rei Jorge é no sul, mas Não, na Bahia é Valdez, nessa, é nessa, é nessa não, aqui, não. Ah, não, 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 isso aí é Beto, Perdão. foi mais aqui no meio. É. Isso, foi mais aqui. É nessa posição, onde tem a ilha aí, Beto, bem aí. Aí o Exxon Valdez em 89. Então, depois disso, se vocês lembrarem também, final dos anos 70, início dos anos 80, deu uma grande crise de petróleo no mundo, em que então eles foram para explorar o máximo possível do petróleo do Alasca, e aí com alguns descuidos aconteceu esse gravíssimo acidente que deu no Exxon Valdez. Depois de lá para cá foi criado um fundo de proteção ao Alasca e quanto a esse tipo de risco que eles estavam correndo, e este fundo foi crescendo, e talvez poucas pessoas saibam, mas hoje cada um dos 730 a 800 mil habitantes do Alasca recebe diretamente na pessoa física de cada um deles em torno de 3 a 4 mil dólares por ano como um royalty, além dos royalties que vão para o Estado, que vai para o Tesouro do Estado do Alasca, o cidadão do Alasca recebe em torno de 3 a 4 mil dólares por ano. Isso é muito interessante. Só por uma outra curiosidade, se o Alasca fosse fornecer sozinho o gás natural que os Estados Unidos consomem, todos os Estados Unidos, o país, primeira economia do mundo, só o Alasca geraria gás necessário para 10 anos de consumo dos Estados Unidos. Então, é uma bacia maluca. Não sei se as pessoas sabem, mas o petróleo e o gás eles são oriundos da matéria orgânica que ficou depositada há 100 milhões de anos atrás e, por pressão e temperatura, se tornaram petróleo. Então, vocês imaginem 100 milhões de anos atrás, esta mudança toda que houve na crosta terrestre, a ponto de tornar o Alasca um lugar gelado hoje, uma região de extrema quantidade de matéria orgânica que depois foi pressionada e, com temperatura, acabou virando essa grande bacia de petróleo e de gás. Agora, recentemente, agora eu estava vendo aqui em 2017, por aí, a Repsol, espanhola, descobriu a maior reserva de petróleo do mundo, está no Alasca. Só no Alasca já temos mais gás e óleo e petróleo do que todo o pré-sal junto do Brasil, que está no subsolo ainda para ser retirado. Mais de 1,2 bilhões de barris de petróleo sairão do Alasca. Por que não saem ainda? Porque agora inverteu a crise. Para fazer a prospecção, a exploração e a produção de petróleo, tem uma curva de economicidade disso. E faz com que o petróleo seja necessário para tirar debaixo da terra alguma coisa de 50 a 60 dólares por barril. E hoje o petróleo está sendo vendido no mundo entre 35 e 40 dólares.
Então, isso é uma coisa interessantíssima. E o gás do Alasca, que também é uma bacia fantástica, os chineses já estão de olho nele. E como é muito frio lá para o norte do Alasca, eles estão construindo um gasoduto de 1.400 quilômetros que vai se aproximar com a fronteira do Canadá, e lá eles estão fazendo uma planta, vai ser uma das maiores plantas do mundo. Hoje, a Austrália e Canadá têm as maiores plantas de liquefação de gás natural para transportar em navios. O gás natural, quando ele é refrigerado a menos 162 graus, ele reduz em volume 600 vezes. Então, permite que ele seja transportado de navios. Então, os chineses estão apostando forte na Baía de Prudhoe, no Alasca. Como é que é a pronúncia, Beto? Eu acho que é Prudhoe mesmo, e estou só localizando para o povo, é aqui, é onde tem todo esse acúmulo de pontinhos amarelos, é a bacia de Prudhoe. Essa é a característica hoje do Alasca, e que tende a ser uma das maiores riquezas dos Estados Unidos. Então, eles não fizeram uma grande bobagem por pagar aqueles 7,2 milhões de dólares naquela época, Beto. E tu me deixou com uma curiosidade maluca, que tem que corrigir, vou tentar corrigir pela inflação americana, quanto seria esses 7,2 milhões de dólares a valores de hoje. Tá certo? Ok, então até o final até o final do episódio, Elito nos passa esse número aí, tá? Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade, Beto. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ricardo. É sempre a tua didática, além do teu conhecimento, contribui muito com as nossas apresentações. Obrigado, pessoal. O setor terciário, né? Então, a gente já viu a pesca, o petróleo, né? Mas quem está lá no Alasca, a maior parte da população está ligada ao setor terciário. Então, feita essa introdução, onde a gente apresentou a história, os recursos naturais, os humanos, né? Agora a gente vai apresentar a viagem em si. Então, ontem, né, a gente dormiu, a gente embarcou em Vancouver, passamos a noite e vamos acordar em Ketchikan, né? E aqui é o nosso grupo, então a gente desceu em Ketchikan, todo mundo feliz da vida de colocar os pés pela primeira vez no Alasca. E é uma região, né, o Alasca como um todo, né, uma região intocada de montanhas, geleiras, florestas de coníferas e rios de salmão. Mas aqui a gente vai estar numa cidadezinha, né, uma cidadezinha que começou com a pesca e continua até hoje com um porto movimentado com as embarcações pesqueiras, né, e todo um casario colorido que a gente vai mostrar para vocês. E olhem que céu azul nos aguardava para nos dar as boas-vindas em Ketchikan, né? As origens de Ketchikan é 1883, né? E hoje é um povoado daí no final do século XX passa a ser um povoado de 800 habitantes. Vocês viram ali os aviões, né? Então, tem pouquíssimas estradas no Alasca, né? Então, a maior parte do transporte vai se dar de barco ou aéreo. É a cidade mais ao sul do Alasca, hoje com uma população de 8 mil habitantes, e apesar de ter só 8 mil habitantes, é a 7ª maior cidade do Alasca, né? Para a gente ter uma ideia de como ele é pouco povoado. Todo o casario, né? Então é todo multicolorido, né? E é uma região, né? Nós estamos com uma encosta montanhosa junto ao mar, né? Então vem as nuvens, bate e chove, né? Então é uma cidade onde chove 300 dias por ano e chega a ter 4.000 milímetros de chuva, né? E nós tivemos o privilégio, né? Quem faz os Grand Tours comigo sabe que eu sempre brinco que eu tenho uma tia freira, a irmã Rita, que eu peço para elas orações, ela sempre nos garante bons tempos, disso há 26 anos, e no Alasca aconteceu a mesma coisa.
E caminhando pela cidade, a gente passa pelo que era o núcleo original de Ketchikan, com todo o seu casaril colorido, e a base era a pesca, né? E o pescado principal era o salmão, né? Aqui a gente encontra, salmão tem 5 espécies diferentes, né? Do salmão, salmão selvagem e do Pacífico, e todos esses 5 a gente encontra aqui em Ketchikan, né? E tem essa rua principal, né? Que é a rua junto ao creek, junto ao riacho, né? E que na época, né, imagina, cheio, quem vinha ali eram os marinheiros e pescadores, né? Então o maior negócio de serviços de terra ali eram os bordéis, né? Então todo esse casario eram os antigos bordéis da Creek Street, hoje transformado em restaurantes, lojas de souvenirs, cafés, né? E o motivo principal que a gente vai ali é para entender a história do salmão. Então, o salmão do Pacífico, ele vai nascer em um desses centenas de rios e vão desembocar no mar. Então, o salmão nasce no rio, passa um tempo no rio e depois ele vai navegar por centenas ou milhares de quilômetros, né? Então, aqui nós estamos em Ketchikan. Ele vem, passeia pelas Ilhas Aleutas, chega até a Sibéria, dá uma voltinha e retorna. E ele vai retornar, acredite se quiser, por mesmo curso d'água de onde ele surgiu, né? Não se sabe, né, exatamente, mas se acredita que ele vai se orientar pelo campo magnético. Imagina, nadou isso acontece também com as tartarugas, né, como você sabe, né? E daí ele vai voltar no final da sua vida para chegar do rio de onde ele chegou até o mar, né? E daí, por um olfato extremamente desenvolvido, ele vai subir rio acima, né, para chegar no ponto exato onde ele nasceu, e ali ele vai procriar e morrer de exaustão. E é isso que a gente vê. Tudo isso aqui, gente, esses movimentinhos que estão em cima da água, são o salmão subindo rio acima. Salmão, 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 salmão. E eles vão subir quedas d'água, né? Que é esse caminho de volta ao lar. Como nós estamos no Alasca, nós temos que falar sobre seus povos nativos, né? Então, qual que é a composição étnica do Alasca hoje? 65% de europeus, né, que vão vir com a corrida do ouro, com a indústria do petróleo e com a exploração do Alasca desde 1867, quando ele foi adquirido pelos Estados Unidos, como a gente falou, por 7,2 milhões de dólares. E aguardem que até o final do episódio nós vamos ter esse valor corrigido pelo engenheiro Ricardo Pigata aqui com a gente. 5% hispânicos, 5% de asiáticos, né, e 3% de afro-americanos. Então, 15% da população do Alasca é de povos nativos. E que povos nativos são esses? Em lilás, nós temos as Ilhas Aleutas. Em laranja e amarelo, a terra dos Inuí. Inuí é o que nós costumávamos chamar, politicamente incorreto, de esquimós. Esquimós era um termo depreciativo que dizia aqueles que comem carne, que comem peixe, né? E eles se intitulam, né, como Inuí. Então, o povo Inuí, né, que é toda uma linha étnica que existe no Alasca, no norte do Canadá, no norte da Groenlândia, né? Eles vão ter a mesma linha étnica e linguística, né?
Mas aqui eles são divididos em dois por questão de diferença linguística, né? Os Aleutas, né, que é dessa corrente de ilhas, e os Inuit, né? Depois nós vamos ter os povos nativos, né, chamados do sul, né? Os Athabascan, que estão aqui, mais a oeste, aqui é a fronteira com o território de Yukon, no Canadá, e a maior parte da população do Alasca vai estar nessa região, porque é uma região com clima mais ameno, né? E aqui nós, então, vamos ter os grupos dos Eyaks, dos Haidas, Simian e Tlind. Então, é dividido nesses três grupos, os Inuit, né, os Aleutas e os demais. E em Ketchikan, nós vamos ter uma das maiores percentagens dentro das cidades do Alasca, né, de maior população nativa, 19% da população são descendentes das tribos locais, que eram predominantemente os Tlingits, os Haidas e os Tsimshian. E, em função disso, de todo o seu legado cultural e artístico, é aqui nessa pequeno povoado de 8.000 habitantes que nós vamos ter o maior acervo de totens do mundo. Existem 80 deles, seja dentro da cidade, em pontos onde eles historicamente já estavam, ou num parque que eu vou levar vocês lá. E o que representa o totem? Ele lembra as tradições e valores da cultura tribal. Em termos artísticos, representa a arte nativa do Alasca. E o parque que eu gostaria de levar vocês agora é o Totenblythe, onde ele tem a Clan House e os totens desses três grupos tribais que a gente conversou, onde se aprende sobre toda a grafia, a representação artística dos povos nativos do Alasca. E é muito legal, porque fora da cidade, a gente entra por um parque, caminha por uma trilha, tipo fazendo a separação entre o mundo ocidental, o urbano, que a gente estava, com toda a cultura norte-americana já assimilada, e a gente vai entrando, penetrando na cultura dos povos nativos. E neste parque a gente vai ter 14 totens originais, com mais de 100 anos de história, representando as diferentes histórias e rituais desses povos nativos. Então, e a guia vai explicando o que representam cada um deles. Também se visita a réplica de uma clan house, é onde um determinado clã habitava e era o seu local de cerimônias, de encontros. E esse é o Ricardo Pigato, representando o clã Pigato, Ricardo, Vânia e Camila. O totem é um objeto sagrado, ele simboliza uma tribo, uma clã, por exemplo, a clã Pigato aqui representada, ou um indivíduo. E ela vai ter sempre alguma imagem de animal que é com o qual este grupo, seja tão pequeno quanto um indivíduo, ou maior como um clã, ou ainda maior como uma tribo que congrega vários clãs, é conectado com esse animal. E esta figura vai acompanhar este grupo pela vida toda, esta e as próximas, tanto na vida neste mundo físico quanto no espiritual posterior. Ele também pode ser comemorativo, tipo no Egito, que a gente tinha os obeliscos, para representar um determinado evento. Então, o totem pode representar um evento, pode representar uma família, como a gente falou, e também pode representar um membro específico com suas história e capacidades, da mesma maneira que a gente faz estátuas comemorativas a personagens históricos, as figuras principais dentro daquela comunidade podem ter seus totens erigidos.
ele vai atuar, né, como espírito guardião, né, e para quem com ele se comunica, né, vai fornecer poder e sabedoria, da mesma maneira que, sei lá, outras civilizações e outras culturas vão se comunicar com figuras religiosas, né? O povo nativo vai se comunicar com o seu totem, seu espírito guardião. Então, a primeira parada, muito legal para a gente conhecer a história do salmão e a história e o povo nativo. Agora nós vamos para Juneau, a capital do estado. Então, a capital do Alasca e a terceira maior cidade do estado, ela fica nessa parte continental, não fica nem numa ilha, né, nem nos fiordes, né? Nos fiordes ela fica, não fica numa ilha, fica a parte continental, mas ela não tem acesso por terra para nenhum outro lugar, né? Então, se chega em Juneau somente por água, como nós chegamos, ou por ar. E essa grande metrópole tem 32 mil habitantes, né? E desses 32 mil, apenas 3 mil vivem aqui em Juneau. Os outros vivem na Grande Juneau, ou seja, 10% numa outra ilha na frente, e os outros 80% vivem para fora, junto à natureza. Ou seja, quem busca o Alasca como a última fronteira, de fato quer estar isolado, né? Então, mesmo em centros urbanos, né, vão ter, como este, vai ter só 20% no centro urbano de fato, e os outros 80% em maior contato com a natureza. A gente falou, né, que uma das riquezas que vão levar ao desenvolvimento do Alasca e o aumento da sua população foi a corrida do ouro nas últimas 2 décadas do século XIX. E Juneau é uma dessas, né? Então, Juneau ela vai surgir com a corrida do ouro, né? E graças a isso, ela passou, na época, a ser a capital do território do Alasca, em 1900, e em 1959, quando ela ganha o status de estado, continuou, então, passou como capital territorial para capital estadual. E como a gente falou que até a peculiaridade de não ter estrada, né, a única capital estadual americana sem acesso por estrada. E daí a gente pode fazer vários passeios, tem o tramway, o trenzinho que vai levar ao Monte Roberts, ou a gente pode entrar na sua natureza, nas florestas e bosques intocados. Nós optamos por fazer um passeio ao glacial Mendenhall. Então, aqui nosso grupo, casal Esfoge, que estava confirmado, imagino que estejam aí, a Sandra, a Maria Helena, o casal Miller, Magdinha, Maria de Lourdes, família Pigato, a Isis, o Thelma e a Sandra e o Otto. Então, esse era o nosso grupo de exploradores do glacial Mendenhall. E é muito legal porque a gente faz uma longa trilha para chegar até lá, passando por bosques, por rochas, e finalmente a gente está em frente ao glacial. Ele se estende daqui da nossa frente até o seu ventisqueiro, né, a sua área de formação por 20 quilômetros, e nós temos 800 metros aqui de largura. E a altura dele ele vai variar de 100 a 600 metros de coluna de gelo. Fomos até brindados com um arco-íris. Estamos aqui em Juneau, a capital do Alasca, uma cidade de 30 mil habitantes, não tem acesso por terra, só pelo mar ou pelo ar. E uma das atrações é o glacial Mendelssohn. Se estende por 20 quilômetros, com 800 metros de largura,
e a profundidade de 100 até 600 metros de gelo milenar. Estamos aqui os nossos personagens da novela, do episódio Grand Tour no Alasca. E daí nós seguimos para a terceira. Então, a gente visitou Ketchikan, Juneau, que é a capital e cuja atração maior é o glacial. Agora a gente vai para Skagway, né? Skagway é uma cidadezinha de 700 habitantes e quando a gente atracou, a gente triplicou a população local. Então, felizes por estarmos em Skagway. Então, até 1970, Skagway não tinha uma ligação rodoviária com o mundo exterior. Ela só poderia, como Juneau, ser alcançada por água ou ar, né? E daí, em função da corrida do ouro, vai ser construída uma estrada que liga Skagway até o território de Yukon, no Canadá. E a partir desse território, a estrada All-Can, Alaska-Canada, vai ligar com o resto do continente. Então, de Skagway, a gente consegue, sim, dando uma grande volta, chegar até a parte dos Estados Unidos continental. Né? Então, ela é super pequenininha, né? E o que é muito lindo a gente fez uma Inside Passage. Inside Passage, o que é? É uma passagem, né, um grande fiord, onde de um lado nós temos as montanhas, o continente norte-americano, do outro lado uma sequência de ilhas, né? E entre essas duas a gente foi navegando ao longo de 150 quilômetros. Então, muito lindo esse trajeto que foi de Juneau até Skagway, passando pelo Inlet Taya, no canal Lynn. E esse pequeno povoado hoje vive do turismo, né? Então, nos remetendo à época áurea da corrida do ouro, né? Então, a gente se sente um povoado do faroeste, né? Hoje com apenas 950 habitantes. Então, Juneau surgiu em 1880, Skagway na segunda corrida do ouro, que é de 1896. E daí a gente vai fazer esse trajeto com vocês, né, desde Skagway, pegando essa linha de trem construída no final do século XIX, passando pelo White Pass e seguindo até Yukon. São apenas 110 quilômetros, né, mas a gente sai do nível do mar e sobe a 1.000 metros de altitude, né, e passando por todos os ecossistemas conforme a gente vai subindo de nível, né? Desde florestas subtropicais, cânions e vales, cascatas, tundra, até um cenário subártico. Então, aqui a floresta. Imagina o trabalho, né, da construção dessa estrada de ferro, né, no final do século XIX. Bom, estrada de ferro a gente tem falado muito nos nossos episódios, né? Nós falamos lá no Transiberiano, a grande estrada de ferro construída por Alexandre II, ligando Moscou com Vladivostok. Falamos no Canadá com a estrada de ferro costa a costa, né, ligando do Atlântico até Vancouver, no Pacífico. E aqui essa estrada de ferro que nos trouxe do mar até esse cenário subártico a 1.100 metros já no território de Yukon. E vai ser aqui que eu vou ter a minha experiência com os Huskies. Então, estávamos no verão, né? Então, vai ser uma experiência diferente dos Huskies mostrando o seu serviço, onde eles são mais importantes, que é nos caminhos nevados. A gente viu quando apresentamos o episódio Antártica, né, que vai ser graças aos Huskies puxando trenós que o Amundsen
o norueguês vai conseguir agilidade de tempo e de ultrapassar os obstáculos para chegar até o Polo Sul. No episódio que eu estava vendo esse final de semana com os do Polo Norte, eles eram os rapazes, os dois rapazes, né, puxando seus trenós, né, até o Polo Norte. E quando a gente imagina, né, que é eu imaginava, né, um mar congelado plano, não, era assim com montes de blocos de gelo de 2, 3 metros que eles tinham que escalar puxando o trenó. Assistam esse episódio, ele tem no Netflix, é uma loucura. Então, eu vou mostrar para vocês, eu e meus... Estamos aqui no território de Yukon, no Canadá, fazendo sled dog racing. Huskies do Alasca. Eu estou todo preparado para enfrentar as florestas, os bosques, essa aventura com os Huskies. Até Ponte, Gran Tour STB para. E agora se preparem para a parte mais linda da viagem. Então, a gente saiu de Vancouver, visitamos Ketchian, Juneau, e agora nós vamos fazer essa parte aqui em verde, que é o Parque Nacional dos Glaciares. O Alasca tem 24 parques, que se a gente juntar todas essas áreas verdes que vocês estão vendo aqui no mapa, congregam 167 mil quilômetros quadrados, que, em função de toda essa beleza natural, recebem 3 milhões de visitantes por ano. O pico mais alto, né, é o Monte McKinley, é o pico mais alto não só do Alasca, como de toda a América do Norte, né, 6.190 metros acima do nível do mar. Então, preparem-se para a nossa ida a esse Parque Nacional. O Parque Nacional, em função da sua vegetação, das suas montanhas e principalmente da sua fauna. Tem 39 espécies de mamíferos, incluindo alces, renas, caribu, lobos, ursos, marmota e raposa, né? Então, aqui os famosos ursos polares, né? E 169 espécies de aves, inclusive o papagaio do mar. Então, olhem só o tamanho deste parque. Então, nós temos o Parque dos Glaciais e outros parques entre Canadá e Estados Unidos, formando só o Parque Nacional dos Glaciares é 3,1 milhões de acres, que é esse azul verde escuro que a gente vai ver. Então, e olha só que bárbaro. Então, a gente vem, nós vamos navegar toda essa parte aqui, ver os glaciares, depois voltar e contornar. Então, este é o dia mais lindo de toda a viagem. E são 7 glaciares, né, que vão desaguar, vão colocar seus gelos nesta baía, né? Então, entre eles, o primeiro que a gente visita é o glacial Marguerite, né? E é um dos mais ativos, né? E ali a gente viu a queda dos grandes blocos, que nem muitos de vocês já devem ter visto no Perito Moreno, na Patagônia, que é o tema da nossa próxima apresentação. Então, dentro da linha dos glaciares, né? Depois a gente segue para o extremo sul do continente, do extremo norte no Alasca, para o extremo sul em El Calafate, e depois Ushuaia. Toda a questão do oxigênio comprimido, que dá essa coloração azul, e daí quando ele se quebra, dá essa explosão que faz todo essa liberação, né, do oxigênio comprimido que vai dar o estronto, né? E foi esse dia, sem dúvida, o mais lindo de toda a navegação, né? Então, além da Marguerite, pela manhã, a gente visitou também o glacial Johns Hopkins, com essas
majestosas construções de gelo. Se a gente que gosta, nós todos aqui gostamos de natureza, o Alasca oferece toda essa majestosidade no conjunto e no detalhe. E daí depois tu liga isso com parte com pedras, com vegetação, então fica todo a composição muito legal. E sabe quem teve por aqui também? O meu amigo James Cook, né? Em 1778, ele estava tentando fazer o caminho pelo norte, chegar do Pacífico ao Atlântico pelo norte, mas ele não conseguiu, né? E ele vai estar aqui na Baía dos Glaciares com a gente, e ele que vai dar o nome à montanha mais imponente, que é o Monte Fairweather, o Bom Clima. E alguns anos depois, em 1794, o capitão George Vancouver, que vai dar o nome à cidade de Vancouver, no Canadá, ele vai retornar também buscando esse acesso ao Atlântico pelo norte. E na época, tudo isso que a gente está aqui, onde nós estamos navegando, era gelo. Deixa eu voltar para aquele mapa, só para vocês se darem conta do degelo ao longo desses últimos 200 anos. Toda essa baía, tudo isso era coberto com gelo. Eles conseguiram chegar até aqui, na entrada, né? E ao longo desses 200 anos, né, hoje tudo isso está navegável. Um outro ambientalista famoso que vocês conhecem, quem já esteve no Parque Yosemite na Califórnia, né, onde tem o Domo da Rocha, o El Capitan, ele esteve aqui e viveu na Baía dos Glaciares num período que ele estava estudando seus glaciares. Em 1925, ela recebe o status de monumento nacional e em 25 a área é considerada. Em 25 é monumento nacional. Em 39, o Franklin Roosevelt, aquele que liderou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai duplicar o seu tamanho, né? Então tornando uma área de proteção 2 vezes maior. Em 1980, torna-se um parque nacional com 3,3 milhões de acres, e o que é mais importante, a gente só pode visitar 20% desse parque. O resto, os 80%, ele é para permanecer selvagem, sem contato com o homem, né? E então área de wilderness, manter selvagem. Só estudiosos, né, guarda-parques, sei lá, por algum motivo específico que eles podem entrar. Senão, é para preservar para a humanidade, para as próximas gerações, uma região intocada do planeta. E o que é essa beleza, gente? Em 92, né, junto com os parques adjacentes Wrangell-St. Elias, que está lá no norte dos Estados Unidos, e a continuidade entre a Baía dos Glaciares e o St. Elias se passa pelo lado canadense, com o Parque Kluane e o Tanchinich-Alsek. Então, compondo esses 4 parques, né, todos receberam o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 92, são 24 milhões de acres, né, de Parque Nacional. É a segunda maior área protegida do planeta, depois da Antártica, cujo todo o continente é protegido, né, só para missões científicas e de pesquisas de interesse do planeta, né? Então, a primeira área é a Antártica como um todo, né? E a segunda, a maior área do planeta, é este parque. É a conjunção de 4 parques, totalizando 4 milhões de acres.
E de tarde, né? Então foi um dia maravilhoso. De tarde, lontras e baleia nos acompanhavam, né? Então toda essa vida selvagem, né? O céu azul, né? Enviado pela tia Rita, né? Deixa tudo ainda mais bonito, porque tu tens as montanhas com rocha, as montanhas com gelo, e mais o fiord, né? E a água da Bahia, azul, com o céu azul, tudo isso era uma imagem estonteante. Muito, muito, muito bela. Então, quem faz de Vancouver para o norte, é legal pegar uma cabine do lado direito da embarcação, né? Que daí vocês vão estar sempre vendo a terra, as montanhas, né? Então é a posição ideal, né? Ou, se não, se sobe para as áreas comuns da embarcação para aproveitar, né? Mas a gente conseguiu quase todos ter a cabine deste lado, que foi a melhor. E, como todas as expedições os cruzeiros de expedição, eles são muito qualificados, com a tripulação tendo pesquisadores, exploradores a bordo, né? Então, a nossa guarda-parques que subiu a bordo, né? Durante o dia inteiro ali era a Marilu, e ela ia nos contando sobre tudo que a gente estava vendo, a história dos glaciares, a vida natural, a vida selvagem, né? E principalmente, né, reforçando, né, a importância da natureza, né, e de protegê-la, toda essa imensidão selvagem para a humanidade. Então, esse era o barco dos guarda-parques, que trouxe os guarda-parques, depois eles voltaram. As gurias, a Sueli, Maria de Lourdes, a Geni, o casal Müller, e os dois são grandes navegadores, passaram vários anos navegando pela costa do Brasil, né? Então tivemos o privilégio de ter com a gente em várias das nossas viagens aquáticas o núcleo caxiense da novela, eu e a Maria Helena Della Justina Baldicerotto. E terminando o dia, e como o dia é longo, né? Como você sabe, nós estávamos no verão, em agosto, então o sol se punha às 11, meia-noite, se punha não, sim, o sol desaparecia, mas a luminosidade continuava por mais algumas horas, né? Então isso aqui é bem final do dia. E a gente termina o dia na Taylor Bay, né, que vai ter esse pico nevado do Braid Icefield, então as geleiras de Brady, que estava muito maravilhoso. Então, só para vocês verem no conjunto. Taylor Bay. Estamos na Taylor Bay. Station Cross Sound. Então, olha o que é essa vista. Daí a gente seguiu, então, da Baía dos Glaciares, né, até Anchorage. Então, foi um dia inteiro de navegação e a gente foi acompanhando 11 picos nevados, e entre eles este aqui, que é o Fairweather, com 4.669 metros. Então, para quem gosta de natureza, quem curte a parte da natureza gelada, né? Então, que foi todo o tema dessa série, né? Desde o Círculo Polar Ártico Russo, Islândia, Groenlândia, Antártica, o Alasca é uma das highlights, né? É simplesmente maravilhoso. Esse é o College Fjord,
6 glaciares vão desembocar nele. E nesse final de dia de tarde, aqui vocês veem, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Esses pontinhos aqui é uma ursa, uma fêmea, com 2 filhotes. E por aqui está o pai urso, né? Então foi bárbaro, né? Porque o Ranger ia nos contando a história do que ele com seus super binóculos, né? Do que estava acontecendo, né? Da mãe urso com os filhotes, né? Vindo para a água e ia pescar seus peixinhos para alimentá-los, né? Muito, muito legal, né? Tá dentro desse cenário, dentro e longe, o suficiente. Outro filme também interessante é The Edge, com Anthony Hopkins e os irmãos lá, Alec Baldwin, que eles estão no Alasca e tem toda cai o avião deles e tem toda uma disputa de sobrevivência e enfrentando ursos ao longo do filme. Então, The Edge, com Anthony Hopkins. No cruzeiro se come muito bem, se bebe muito bem, e nós éramos muito bem atendidos por esse menino que ele era aqui de Esteio. Shows, e esse aqui fazia cantava as músicas Frank Sinatra. Chegamos em Whittier. Daí de Whittier a gente vai para Anchorage, a gente vai atravessar esse grande túnel. E esse túnel é de uma via só, então tem que sempre estudar logística, porque o caminho só vai ou só vem conforme as horas do dia, né? Então, para não ficar esperando 30 minutos na entrada, né, é importante chegar no horário certo para fazer a travessia. E ao longo do caminho, a gente foi se divertindo, né? Conhecendo, relembrando o ciclo de vida do salmão, né? Que começa nas montanhas, nos rios das montanhas, vai para o mar e depois volta. E aqui nós estamos, então, uma das 5 espécies de salmão do Pacífico é o salmão rosa. Centro de esqui, e com isso a gente vai se despedindo dos parques nacionais e vamos para Anchorage, uma cidade de 300 mil habitantes, 10% descendentes dos povos nativos, né? E é o maior centro do estado. 40% da população do Alasca está aqui em Anchorage. E o highlight de Anchorage é o Anchorage Museum. Então, Smithsonian, vocês sabem, é aquele grande museu de Washington, ele tem um departamento de estudos árticos, que é dentro desse museu. E aí a gente tem tudo sobre as culturas locais, a fauna, a flora, a constituição geológica. É um museu que dá para passar, e super moderno, interativo, inteligente, belos displays, né? Para passar uma tarde, né? E, então, só para terminar aqui com vocês, eu vou apresentar rapidamente de Anchorage. Não tem voo direto para o Brasil, né? Então a gente voa via Chicago, né? E daí em Chicago, um passeio que eu sempre recomendo muito é o passeio pelo Rio com a história da arquitetura da cidade, né? Então ali a gente aprende, né, que Chicago foi fundada em 1831 como um centro de abastecimento de gado. Em 1871 tem um grande incêndio que vai ser a desgraça e a grande oportunidade de se reinventar, né? Tinha tido a Guerra da Secessão na década anterior, onde eles desenvolveram técnicas de estruturas de aço para a construção de pontes e outras infraestrutura de guerra, né? Que daí vão ser aplicados na construção civil, né? Na reconstrução. Em 10 anos, Chicago vai ser reconstruída, né? Em tempo rápido. Então, toda a questão de
construções funcionais pré-planejadas, na verticalização para aproveitamento do solo, vai originar na Chicago que a gente conhece hoje, que vai ser a primeira grande cidade vertical do planeta, antes de Nova York, vai influenciar Nova York e depois o mundo inteiro. O primeiro arranha-céu do mundo foi o Home Insurance, com apenas 10 andares, em 1885. E daí vai vir os grandes arquitetos, né? O Louis Sullivan, que ele vai fundar a Escola de Chicago, né? Então a questão da funcionalidade, a forma deve refletir a sua função, né? Então, tanto em termos de velocidade quanto em termos de funcionalidade, né? Poucos os mínimos, elementos mínimos, né? E daí também em Chicago nós vamos ter o meu arquiteto predileto, que é o Frank Lloyd Wright, que vai desenvolver toda a linha da Escola da Arquitetura Orgânica. Tem todo um bairro de Chicago ali onde vocês vão ter as casas do Frank Lloyd Wright, que é maravilhoso de ser visitado. E esse passeio ele chega até onde desemboca o lago, depois volta. Então ele é muito legal. E outra figura que está marcada, outro grande arquiteto com a cidade de Chicago, Mies van der Rohe, é um alemão da escola Bauhaus, entra a guerra, né? Ele vem para Chicago e ali ele vai criar, né? Vai ser da escola do International Style, né? Que prima pelo racionalismo, utilização de uma geometria clara e bela sofisticação. Então, isso é um contraponto depois de toda a natureza, né, com o urbano de Chicago. Em 1893 tem a grande exposição de Chicago, né, que vai influenciar Nova York e todo o mundo ocidental. Um dos prédios mais lindos de Chicago, que é o Aqua. E aí aqui a gente se despede com o Millennium Park. Se despedimos de Chicago e já convido vocês para a Patagônia, que vai ser a nossa próxima atração na próxima segunda-feira. Então, e aqui só para vocês terem uma ideia das nossas atrações até o final do ano, né? Nós vamos ter Patagônia, Marrocos, Mianmar, o Cáucaso, a Península Balcânica e tantas outras. Sempre na segunda-feira, às 19 horas. Na semana passada, eu estava com o telefone errado aqui no vídeo. Então, se algum de vocês ainda não está no meu grupo de WhatsApp para receber a programação e depois a programação, a gravação da apresentação, me manda uma mensagem, né, agora por esse número aí, com o seu nome, que daí eu já salvo e já coloco neste grupo. Então, 993140587, né? A maior parte de vocês já faz parte, mas quem está entrando pela primeira vez e não conhece, né? Daí com isso a gente, na quinta-feira, a gente manda o convite e na segunda-feira, um pouco antes, a gente relembra vocês. Então, eu agradeço muito a companhia de vocês. E vou interromper o compartilhamento e ver as carinhas de todo mundo aqui. Beto? Oi. Oi, a Marisha. Estou lendo aqui algumas perguntinhas. Silvana Catani pergunta se não vamos ter um outro GT. Sim, de Alasca. Ah, tá, de Alasca. De Canadá. Eulália Guimarães também faz a mesma pergunta. Sim, sim, quando o mundo voltar ao normal, a gente vai retomar os nossos Grand Tours e sim, o Canadá está nos planos de ser revisitado. Ainda não está na programação de 2021, porque 2021 nós transferimos os nossos Grand Tours que aconteceriam esse ano para o ano que vem. Então, em abril, a gente vai fazer as tulipas, Keukenhof e suas tulipas na Holanda, Bélgica e terminando em Paris, em abril. Em junho, vamos para um circuito musical de New Orleans até Chicago e também um circuito de Afrodite pelo Mediterrâneo.
Em julho, o Ártico, a gente vai velejar do norte da Noruega até o Ártico, e em outubro a Ásia Central. Então essa é a nossa programação de 2021. E daí em 2022 provavelmente entraria o Alasca. Outras perguntas? Pigato, quer dar a tua resposta? Olha, eu fiz uma continha rápida. Se a gente pegasse a inflação americana histórica de 3% ao ano, 153 anos, ou seja, 1,03 elevada a 153, daria 92, ou seja, 9.000% de inflação, em torno de 700 milhões de dólares seria hoje. Mas teve uma outra conta aí que eu não me lembro, não vi bem, que era, acho que o Volkmer, que fez que dava mais ou menos 2 bilhões de dólares. De qualquer maneira, uma bagatela a valores de hoje isso, hein? Né? Então, tirando a média, em torno de 1 bilhão, é isso? Em torno de 1 bilhão de dólares. É nada pelo aquele tamanho todo lá. Impressionante. E as reservas de petróleo de um ano, quanto seria? Paga a conta. Vamos pegar paga a conta frouxo. 1,2 bilhões multiplicado por 40 dólares já deu 40 bilhões, né, Beto? Isso é isso aí. Beto, mais ou menos uns 1.000 hectares no Rio Grande do Sul custa 1 milhão. Os caras compraram 1 milhão e 700 milhões de hectares por 2 bilhões. Ou seja, nada. Na pior das hipóteses, custou uma pipoca. É isso aí mesmo. E quem vendeu foi o próprio Alexandre II, foi o czar russo, que foi quem construiu a grande Transiberiana, né? Então, em 56 teve a Guerra da Crimeia, né? Então, o Japão estava ameaçando por lá, então eles tiveram que, nos anos 1867, vender para consolidar o que sobrou, e eles conseguiram, né? Então, a Rússia de hoje, né, ela é a herança da Rússia czarista e depois da União Soviética, né, com o maior país em extensão do planeta. Perguntas, Marisha? Não, muitos obrigadas. Ana Maria Bezerra pergunta como ver as lives passadas. Então, estão todas salvas no nosso canal de YouTube. Ana, se tu não tiver ainda recebendo no WhatsApp, me manda uma mensagem que eu te insiro aqui, que daí tu vai receber o link de todas as lives passadas. Tá? Então, tem um canal no YouTube onde estão todas eles gravadas. Tem uma pergunta do Ricardo Verdun. Como se dão as relações entre as diferentes etnias no Alasca? Entrou agora isso. Verdun, então, são 220 etnias, né? Mas num total de população eles são 15%, 700 mil, 70, 100 mil habitantes, né? São 100 mil descendentes dos nativos, né? A gente sabe que durante um determinado período era como na maior parte do planeta, né? Eram tratados as populações nativas, se não eram exterminadas, elas eram subjugadas, aculturadas e despojadas de suas terras, né? E ao longo da segunda metade do século XX começam-se a se preocupar com a sua herança cultural e o seu legado, né, com seus direitos protegidos, né? Mas vocês vão ver que aqueles que conseguem se manter suas unidades vão ser nessas regiões mais distantes, tanto nas Ilhas Aleutas quanto na região norte, nos Inuit. A maior parte dos outros que estão nas cidades estão assimilados. E eu convido, então, o Roberto Verdun, que é o nosso outro colaborador frequente, se ele estiver por aí, se não tiver, está lá, já jantou. Não, ainda não. Roberto Verdun,
professor de geografia, doutor em geografia pela URGS, né? E sempre faz nossos comentários inteligentes sobre a geografia das regiões que visitamos. Que temos a falar sobre o Alasca? Obrigado. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado, né? Parabéns aí pela apresentação e sempre o diálogo com todos que assistem. Então, é maravilhoso, né? Eu queria só salientar, bom, tu tiraste já a apresentação, mas é interessante essa relação com as aleutas que tu fizeste, né? Isso é uma particularidade, é apenas um pedaço, né? Vamos dizer assim, um segmento do que a gente chama o chamado aí Círculo do Fogo, né? Então, o Círculo do Fogo do Pacífico é exatamente onde se dão os grandes contatos entre as placas tectônicas, né? Se tu fores lá onde aparecem os portos de pesca e aparece o fundo marinho, fica bem evidente, né? Assim como nós vimos lá com a Islândia, as Aleutas também é um segmento de ilhas vulcânicas, né? Então, que separa as duas grandes placas, a placa do Pacífico ao sul e a placa da América do Norte, né? Ou a placa americana do Norte, né? Ao norte, né? Então, é lá nos portos de pesca, quando tu tá bem antes lá, né? Tá chegando lá. E também toda essa cordilheira, né? Ela é uma cordilheira que é a sequência da cadeia de montanhas. Eu acho que antes. Mas, enfim, só, né? Não precisamos perder. Mas aqui, ó. Isso ali. Então dá para ver, é bem visível, né? Se vocês acompanharam o segmento das aleutas, ó, o fundo marinho. Então é exatamente o contato entre as duas placas. Assim como nós vimos a Islândia no meio do contato de duas placas, então são ilhas vulcânicas, né? Então isso aí também a gente pode imaginar com o rebaixamento do fundo marinho, quer dizer, hoje são ilhas, mas seguiria praticamente um caminho, né? Em que além do Estreito de Bering, mais ao norte, então isso seria o grande caminho também de migração dessas populações, que inclusive, né? O Lévi-Strauss, o grande antropólogo francês, né, que estudou inclusive as populações da Amazônia aqui no Brasil, né? Ele coloca uma grande teoria, né? De que essas populações chegaram, né, e fazem o que nós vemos hoje como os indígenas, né, das populações amazônicas aqui no Brasil, seriam também descendentes dessa grande migração, né, que o Beto colocou aí, que começou lá, né, há 30 mil anos atrás, e isso seguiu, né, até em torno de 10 mil anos, quando nós começamos, então, a ter um aquecimento do planeta, né, para as temperaturas mais quentes que nós temos hoje, né? Então é maravilhoso a gente pensar, né, toda essa migração que ocorreu, né? Então essa é uma área muito instável, né? Exatamente por esse contato aí das duas placas, né? E daí não é por nada que nós também temos essa cadeia, né, chamada cadeia de Alasca, né? Que vai se conectar com a cadeia lá das rochosas, das montanhas, né? Que tu apresentaste na semana passada, que eu infelizmente perdi, mas eu vou rever, né? Eu tinha um compromisso lá. E não é por nada que tem, né, na cadeia da Alasca, ou de Alasca, né, o ponto mais elevado dos Estados Unidos, né? Então está exatamente nessa península Alasca, né, que é o chamado Monte McKinley, né? McKinley, exato. Isso, ele está lá, tem lá 6.190 metros, né? Ou seja, né, semelhante a uma cordilheira como a nossa aqui nos Andes, né? Então, só para complementar algumas ideias aí, enfim, né? Ótimo, né? Maravilha. Muito obrigado. Então, queria agradecer também a presença dos meus companheiros de viagens, dessa viagem, a Magda Caraveta, a Sandra Poli, a família Pigato, quem mais que eu estou vendo aí? Bom, se comuniquem aí se tiverem. E, caso não tenhamos mais perguntas, 20h43, eu tinha me prometido que hoje ia fechar numa hora, não deu certo. Saí na corrida logo no início, mas eu vou me entusiasmando e acabo falando demais. Então, muito obrigado pela presença de vocês, por me acompanhar por 1h45. Eu queria desejar uma boa semana a todos
E nos vemos, então, na próxima segunda-feira, às 19 horas, saímos do extremo norte das Américas para o extremo sul, na Terra do Fogo, o Parque Nacional dos Glaciares na Argentina e Parque Nacional Torres del Paine no Chile. Continuo aqui à disposição, se tiver alguma pergunta, vocês podem falar direto aqui. Se não, me despeço também de Beto. vocês. Yes. Beto. Tudo bom, Anny? Oi. Tudo bom, querida? Bem? Tudo. Esse casaco é de lá, Beto? Sim, isso aqui é raposa do Alasca, né? Então, em realidade, eu comprei em São Petersburgo, mas a pele, né, não contem para ninguém, mas é raposa do Alasca. Olha, Beto, eu estava pensando agora, né? Só falta o Ártico. Agora eu vou ter que ir contigo ano que vem. Só me falta o Ártico. Temos que completar, né? Então, gente, esse filme que eu assisti, depois eu ponho no grupo desses dois exploradores, né? Ai, eu ia te pedir isso aí. Gente, para colocar no grupo. Quando eu imaginei que eles fossem esquiar, né? Em cima desse mar congelado, né? Um mar lisinho, como se a gente estivesse fazendo esqui aquático, mas não, era aquelas coisas assim, uns rochedos uns blocos de gelo, tudo irregular, de 3 metros, que ele tinha que subir, escalar, puxar o trenó, né? Então, na parte onde o oceano, esse mar, oceano ártico, né, se encontra com a Terra, né? Imaginamos a arrebentação, né? Algo assim congelado, né? E eles conseguiam, Ricardo, fazer 3 quilômetros por dia, fazendo 12, 15 horas por dia, era assim, um esforço descomunal. E daí depois ficava uma parte mais plana, mas daí começava a chegar, tinha as fissuras, daí eles tinham que mergulhar, navegar, entrar na água com umas super roupas de água, né? E puxando naqueles caiaque, né? Chegando até o Polo Norte. Mas daí, quando eles chegaram lá, chamaram o aviãozinho, mamãe vem me pegar, que nem a Camila fazia com o Ricardo, terminou a festa, vem me buscar. E daí pousou um aviãozinho em pleno Polo Norte, mas foi a última estação. Agora está tão inseguro, né? Não chega a congelar o suficiente, pode ter perigo e depois não vai ter como resgatar, então não tem mais esses voos de resgate para o Polo Norte, né? Então, bem legal, vou colocar os 3 filmes ali depois no grupo para vocês. E sobre essas ilhas Kodiak, né? Tem um programa na televisão que eu já vi várias vezes, né? Sobre as pessoas que moram lá e a dificuldade que é morar lá. Eu acho que, se não me engano, só chega de avião lá. Só dá para chegar de avião, se não me engano. Eu acho que de barco. Tudo só chega de avião. Mas eu acho que talvez de barco ali, de ferro, porque não parece tão longe, né? Não sei, talvez. Né? Mas as Aleutas, aquela, eu fiquei muito curioso de conhecer. Alguém conhece ali as Ilhas Aleutas? Hein, Motinha, tu conhece as Ilhas Aleutas? Eu fiz um roteiro... quer dizer... Mota vai falar. Pode falar, Aleu, Mota. Não. Tá muito inóspito para o meu gosto. Meio frio, muito vulcão. Isis, estou vendo aqui a Isis também. Conta para nós como é que foi tua viagem ao Alasca, que nessa ao revisitar, o que mais te trouxe para tua lembrança? Tem que liberar o microfone. Isis, eu acho que agora tu liberou. Certo.
Foi uma viagem realmente maravilhosa, Beto. Eu adorei rever tudo. Foi emocionante, assim. Foi toda aquela natureza, aquele ambiente que a gente só imagina, a gente só vê pela TV, aquela coisa. Aí ver, assim, realmente estar lá, foi super emocionante. Eu adorei. Muito, muito legal, Isis. Obrigado por estar aqui viajando com a gente de novo. Adorando. Beto, Oi. nós vamos para a Holanda, então, em fevereiro do ano que vem? Fevereiro, que tu falou? Em abril. Em abril, tá. Abril, nós que vamos para a Holanda, e para Bruges. Bruges e terminamos em Paris. Oba! Muito bom para comentar. Muito bom. Coisa boa. Escreve lá. Roberto, sabe, uma das características dessa viagem para o Alasca, eu não sei se te lembra quando a gente chegou em Anchorage, que foi o lugar que mais tinha hidroaviões no mundo. Milhares e milhares e milhares, que custa um carro popular, um aviãozinho daqueles. E cada lugarzinho tem uma pista, que é um laguinho, e com uma garagem para guardar seu carro, que na verdade é um avião, né? E um outro filme que eu assisti esse final de semana era desses tipo reality shows, que é um casal que viveu 40 anos numa região onde o lugar era 20 minutos de avião de Fairbanks, né? E daí eles já estavam muito velhinhos, mais de 80 anos, e eles iam doar a montanha e a casa deles para quem se dispusesse a continuar o seu legado. E daí são 6 casais que disputam as habilidades de lidar com a vida selvagem, e um deles. Então, esse também está no Netflix, é a Herança do Alasca, né? Mas eu acho que tá bom. Assim, uma semana no Alasca tá de bom tamanho. Passar um inverno no Alasca tem que ter muito livro bom. Pessoal, então estamos chegando ao final de mais uma agradável segunda-feira. Queria agradecer muito a vocês. Então, nesse período de distanciamento social, preparar essas apresentações tem sido a minha grande motivação, revendo filmes e fotos e relembrando a história, a geografia, a cultura etnográfica de cada região. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero vocês na Patagônia na próxima segunda-feira, às 19 horas. Um bom dia a todos e fiquem em paz. Um abração, Beto. Tudo de bom. Abração, Beto. Beijo a todos aí. Tchau. Tchau.